Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Você está no Acorda Vascão, finalmente sextou, torcedor vascaíno. Estamos aqui no primeiro vídeo desta sexta-feira com muitas informações, pois de fato ainda não acabou. O Vasco segue ativo no mercado à procura de reforços e o grande foco, mais do que nunca, é o futebol sul-americano. E é claro, a gente vai falar sobre isso, sobre três nomes, que interessam do futebol vizinho aqui do Brasil. Vamos falar sobre um zagueiro, um volante e um meia ofensivo, que inclusive ontem, em contato com o empresário, já foi oferecido, proposto valores ao Vasco da Gama, caso queira avançar nas negociações. Além dessas, muitas outras novidades para você aqui neste Acorda Vascão, mas é claro, antes de começar, e antes de te deixar super bem informado de tudo que acontece no nosso Gigante da Colina, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos, que estão aqui chegando pela primeira vez ao nosso canal. Seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, onde tem a palavrinha inscreva-se, aperte nela e venha ser um inscrito do canal do Gigante. Todos os dias estamos aqui 3 vezes ao dia, com o Acorda Vascão, o Fala Gigante e o Boa Noite Gigante. Então é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, me dê esse voto de confiança e nos ajude a chegar aos 82 mil inscritos, mas a meta ainda hoje é chegar aos 81.500 inscritos. E é claro, se você está aqui todos os vídeos, assistindo todos os dias no nosso canal, eu não falo nada, apenas se inscreva, ajude o nosso crescimento. Larga o dedo também no like, no joinha, no gostei, para ajudar a divulgação deste vídeo. Deixe aqui também nos comentários a sua opinião sobre a próxima temporada, se você está empolgado. E é claro, também não esqueça de ativar o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique super bem informado de tudo que acontece aqui no nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero iniciar aqui já falando sobre a situação desses três nomes que interessam muito ao Gigante da Colina. O Vasco hoje, com a saída do Palácios e a iminente saída também do Matias Galarza, que deve vir a acontecer nos próximos dias, por isso eu falo, acompanhe o nosso canal, porque estamos falando aqui diariamente sobre a situação do Palácios, que ontem foi confirmada, estará de saída para o Colo-Colo. A expectativa, inclusive, é que ele já se apresente no clube chileno neste próximo sábado. E sobre o Galarza, a diretoria cruzmaltina hoje tem o interesse em negociar o atleta, ou por um empréstimo, ou por uma venda em definitivo. Tudo depende de como o mercado vai se abrir para esse jogador. E com isso, irão abrir 3 vagas de estrangeiros. Todo clube do futebol brasileiro tem limite a 5 jogadores estrangeiros relacionados por partida. O Vasco hoje conta com Lucas Orelhano, camisa 10 do Vélez Sarsfield, que deve ser inclusive apresentado nessas próximas horas de sexta-feira, e conta também com Pumita Rodrigues, jogador que já foi anunciado. Com isso, restam 3 vagas. A expectativa é que para essas vagas cheguem jogadores que hoje estão em falta no elenco vascaíno. A gente trouxe ontem e volto a repetir. O Vasco já fechou o seu sistema defensivo pelo lado esquerdo. Anderson Conceição, o Léo Pelé, né, para aqueles que não se lembram, contratado junto ao São Paulo. E também o Zé Vitor, que seria a terceira opção, cria das categorias de base do Vasco da Gama. Pelo lado esquerdo do campo, o Vasco conta com o novo reforço Lucas Piton, conta também com o Riquelme, que é uma das grandes promessas da base cruzmaltina, e conta também com o Paulo Vitor, jogador que veio ano passado e tem contrato vigente com o Vasco. Pela lateral direita, também no sistema defensivo, o Vasco conta com o novo reforço que chegou, Pumita Rodrigues, conta também, além do Pumita Rodrigues, com Gabriel Dias, jogador que tem contrato vigente, e com uma das grandes promessas da nossa base, o Paulinho. Porém, para o sistema defensivo do lado direito, além do Miranda, que é um cria, e além também do reforço anunciado, que é o Robson Bambu, uma aposta, o Vasco busca trazer um titular. E um grande alvo para essa posição é o Manuel Capasso. A gente já vai trazer mais detalhes sobre esse atleta. Antes, também só queria esclarecer que além de um zagueiro que jogue pelo lado direito, o Vasco vai buscar um volante para substituir o Andrei Santos, que já temos o nome, Santiago Ruz, e também buscará um meio campo, pois com a saída do Palácio e com a convocação do Marlon Gomes para o pré-olímpico, o Vasco hoje só conta com o Nenê, um camisa 10 de 41 anos, que irá se aposentar após o Campeonato Carioca. Então o Vasco
tem que buscar um jogador para a posição. Todos esses nomes, tudo indica que serão jogadores do futebol sul-americano. E começando a falar sobre Manuel Capasso, alvo do gigante da colina. Para quem não conhece, Manuel Capasso é um zagueiro do futebol sul-americano. Para ser até mais exato, da Argentina. E para ser mais específico ainda, do Atlético Tucumã. Esse é o clube do Manuel Capasso, um jogador, gente, de bastante qualidade, um jogador inclusive considerado jovem, de apenas 26 anos, 1,88 m e 87 kg, uma das grandes promessas do futebol argentino desta última temporada. Fez 30 partidas e por não ser da posição, não é um dado importante, mas chegou inclusive a marcar um gol. Além do Atlético Tucumã, tem passagens por Newell's Boys, Platense, Aldosov, Defensa e Justiça e Acassuso. Mas o seu grande ano de fato foi no ano passado, vestindo a camisa do Tucumã. A gente já falou sobre esse atleta em alguns vídeos algumas semanas atrás. Porém, o que acontece? No dia 27 de dezembro, numa terça-feira inclusive passada, as negociações entre Vasco e o clube argentino deram uma travada. Porém, ela não foi encerrada em definitivo, mas foi, entre aspas, suspensa. E durante essa semana, principalmente durante esses últimos dias, a negociação foi retomada, pois é um grande desejo do Vasco em ter o atleta e um grande desejo também do próprio atleta e do seu empresário se transferir para o Cruz Maltino. As informações que nós temos é que o Capasso quer muito jogar no Brasil e está completamente encantado com o projeto apresentado pelo Vasco da Gama. Além disso, o próprio Maurício Barbieri, técnico do Vasco, quer contar muito com o zagueiro para 2023. Então, por esse motivo, as conversas voltaram a se intensificar, nestes últimos dias. Há um entrave, isso é fato, e a gente faz questão de repetir a vocês o que já dissemos há alguns dias atrás, e é por isso que eu falo, se inscreva no canal, gente, para vocês não perderem esses detalhes, que são importantes, em todos os vídeos a gente traz a vocês, mas é importante vocês já saberem sempre o que está acontecendo dentro do nosso clube. O entrave é o seguinte, o Vasco quer propor um empréstimo com opção de compra no final do contrato, ou seja, assina um empréstimo agora, um empréstimo até o início do ano que vem, e quando chegar no final do empréstimo, caso o Vasco tenha gostado do Manuel Capasso, aí sim o Vasco possa exercer essa opção de compra e compre o atleta em definitivo. Porém, o Atlético Tucumã não quer isso. O que o Tucumã quer é uma venda. O Atlético Tucumã quer que ou o atleta seja emprestado com uma obrigação de compra, ou o Vasco já compra o jogador agora. Nada disso de empréstimo com possibilidade de volta. E os valores girariam aí algo em torno dos 7,5 milhões de reais. E por esse motivo, lá na terça-feira passada, as negociações travaram. Mas pelo grande desejo de ambas as partes, tanto do Vasco como do jogador, as conversas voltaram a acontecer. Volto a repetir, nesses últimos dias. A expectativa é que a diretoria vascaína aumente, inclusive, os valores da proposta, mas seguindo os valores, os moldes, aliás, da oferta anterior. Empréstimo mais opção de compra. O Vasco está irredutível quanto a isso. Não quer comprar uma barca furada. Não quer trazer um jogador da Argentina que venha para cá, pague 10 milhões de reais e ele não vá bem. O Vasco não quer isso. Quer um empréstimo e, caso ele vá bem, compre o atleta no ano que vem. E esse é o grande entrave que o Vasco tende a negociar nos próximos dias e, é claro, favorece o desejo tanto do Vasco quanto também do atleta e de seu empresário de se transferir para a cidade carioca. Mas não para por aí, pois uma outra joia, dessa vez do Huracan, também interessa muito ao Vasco da Gama. Essa joia é o Santiago Riz. Para quem não conhece, é um atleta também argentino, natural de Buenos Aires, 21 anos, 1,82 m, que fez uma excelente temporada no ano passado. Foram 37 partidas, 2 gols marcados e 2 assistências. É um volante, gente, um dos grandes destaques do Campeonato Argentino, considerado uma das grandes promessas da posição. A gente falou sobre esse jogador, inclusive, numa lista aí de atletas promissores, de volantes promissores. O André estava na 8ª colocação e o Santiago Riz se encontrava na 2ª colocação. Hoje, para o mercado, o Santiago Riz é considerado uma promessa maior do que o André Santos. E por esse motivo, o Vasco foca na contratação dessa grande joia. Porém, o Vasco, como eu coloquei na capa aí para vocês, disputa com um grande do futebol europeu. Disputa com Real Sociedade. A expectativa é que nesses próximos dias as negociações
se intensifiquem. Inclusive, a Real Sociedade já deixou bem claro que pretende comprar 80% do passe do Copo Reis, como é conhecido esse jogador. Porém, nenhuma proposta ainda foi colocada na mesa. O grande entrave para que o Vasco também não oficialize nada é o alto valor do meio-campista e essa concorrência do futebol europeu. Um jogador de bastante qualidade, é de fato uma promessa, é um jogador que tem uma perspectiva de crescimento muito grande e até por ser considerado um atleta muito promissor, tende a ser o substituto ideal, na minha opinião, do Andrei Santos. O valor de mercado hoje está em torno de 6 milhões de dólares, trazendo para a nossa moeda um valor que supera os 25 milhões de reais. Vamos esperar, é um atleta que, volta a repetir, gente, interessa e interessa muito, mas esse alto valor é um entrave e tende também o Vasco a negociar nos próximos dias. E outro atleta que também interessa, para fechar essa lista de nomes do futebol sul-americano, é, no caso, Emanuel Reynoso, jogador de 27 anos, com passagens por Talleres, Boca Juniors e que hoje veste a camisa de um clube da MLS, o Minnesota United. Nesta última temporada, teve grande destaque esse jogador. Para vocês terem noção, como está aparecendo aí na imagem para vocês, ele foi o líder em dribles certos da MLS, com 136 dribles certos. Foi uma marca tão importante, uma marca tão grande, inclusive, que o vice-líder em dribles certos teve 49 dribles a menos do que o Emanuel Reynoso. Em 30 jogos, o atleta marcou 11 gols, deu 6 assistências e fez 79 passes decisivos. Tem 57% de acerto no drible. É um jogador importantíssimo, um jogador que quando passou pelo Boca Juniors se destacou. E não à toa hoje é o camisa 10 no seu clube dos Estados Unidos. O Vasco fez uma consulta por esse atleta nos últimos dias. E essa consulta, mesmo ainda não se tornando uma proposta oficial por parte do Vasco, se tornou uma proposta oficial por parte do empresário do jogador. A informação que chegou ontem é que o empresário do atleta apresentou um valor que o Vasco precisa colocar na mesa para ter o atleta. 6 milhões de euros, mais 500 mil reais de salários mensais para conseguir a contratação do jogador. 6 milhões de euros hoje giram em torno dos 30 milhões de reais. Ou seja, 30 milhões de reais mais meio milhão de reais mensais para ter o atleta. Esse é o valor que o empresário colocou na mesa e caso o Vasco queira a contratação do atleta, terá que pagar para conseguir a sua contratação. Fica a dúvida, vale a pena? Não vale a pena? Deixa a sua opinião aí nos comentários, mas é um jogador muito bom, um jogador que com toda certeza subiria o nível do elenco cruzmaltino, tá na mira e hoje já tem os valores em mãos, o Gigante da Colina, para saber o que será necessário para negociar a contratação. Deixe a sua opinião aí embaixo. 3 nomes do mercado sul-americano que interessam muito ao Vasco da Gama. E também, além de chegadas, temos saídas. Novidades sobre Carlos Palacios. Como trouxemos a vocês, Carlos Palacios ontem foi negociado em definitivo com o Colo-Colo. Um empréstimo por 1 ano, com opção de compra no final do contrato pelo valor de 9.600.000 reais. Com isso, o Vasco perde mais um meio armador. Exatamente por esse motivo, vai ao mercado atrás de um novo atleta para a posição, e a gente acabou de trazer o Emanuel Reynoso. É um jogador de meio campo, interessa, e a saída do Carlos Palacios influencia completamente numa possibilidade de contratação. E outro fator, importante para trazermos aqui sobre Carlos Palacios, além de apenas a sua saída, é o valor que o Vasco vai conseguir deixar de gastar e economizar, inclusive, com o atleta. Essa eminente saída do Carlos Palacios fará com que o Vasco deixe de gastar pelo menos 1.700.000 reais com o jogador. Ele tinha valores altos aí com relação ao seu salário, né, aos seus gastos mensais para o Vasco da Gama e ao seu empréstimo ao Colo-Colo. Fará com que o Vasco tenha aí pelo menos 1.700.000 reais de deixar, aliás, não de despesa, né, mas de ganho, né, de lucro, se é assim que eu posso falar até mesmo, ou pelo menos deixará de gastar com a saída do jogador. Então, gente, são muitos pontos que de fato favorecem. Esse alívio na folha salarial, um espaço também para estrangeiro no elenco que o Vasco ganhará com a saída do Carlos Palacios, uma recuperação do investimento gasto caso ele se destaque pelo Colo-Colo e venha a ser vendido no futuro, e até a saída de um atleta indisciplinado que, como eu trouxe para vocês, no mês de dezembro, em pouco tempo, o Palacios chegou atrasado no treino e faltou outro. Então, não dava mais, não tinha mais condições, saiu, a gente segue torcendo por ele por aqui, mas já realmente estava insustentável o clima do Carlos Palacios. Eram muitos pontos positivos ao Vasco em liberar o jogador. Gente, para finalizar o vídeo,
falar sobre 3 notícias rapidinhas aqui pra vocês, rapidinhas do Vascão. Primeiro se trata sobre lateral direito. Pumita Rodrigues, como está aparecendo aí na imagem pra vocês, vestirá a camisa de número 2, lembrando que ele foi apresentado na última quarta-feira como novo reforço do Vasco da Gama e confirmado que ele será o 2 da Colina. Além disso, Kehler, ontem também o Internacional anunciou a sua renovação contratual até 2026, ou seja, Kehler não virá para o Vasco da Gama. Aquilo que o torcedor vascaíno já esperava foi oficializado ontem, um goleiro que esteve na mira durante toda essa janela de transferências. E além disso, Alex Teixeira. Ontem também, através de suas redes sociais, foi publicado que o Alex Teixeira teve uma reunião com o seu empresário. A expectativa é que o jogador defina de fato seu futuro nos próximos dias. Lembrando, além do Vasco da Gama que deseja contar com o atleta, mas também não deseja aumentar o seu salário, o Alex Teixeira recebeu propostas de Cruzeiro e Corinthians, 2 clubes do futebol brasileiro que estão interessados em ter o futebol do atleta para a próxima temporada. Você aí que está assistindo o vídeo, acha que seria bom contar com Alex Teixeira para 2023? Deixe a sua opinião aí embaixo. A gente vai ficar por aqui. Este foi o Acorda Vascão, o primeiro vídeo ainda desta sexta-feira, que com toda certeza será muito agitado e com bastante novidade. Grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, se inscrevam, deixem seu like, compartilhem e, é claro, saudações vascaínas.